que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial? Olá, amantes da história! É um prazer tê-los aqui no nosso canal, Caminhos da História. Preparem-se para uma viagem intrigante e singular, pois iremos explorar uma narrativa que desperta curiosidade e reflexão. Antes de iniciarmos essa jornada, não se esqueçam de deixar seu apoio com aquele like especial e inscrever-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Hoje, adentraremos no universo fascinante da investigação pós-Segunda Guerra Mundial, onde desvendaremos os desafios e dilemas enfrentados na busca por justiça e responsabilização dos envolvidos nos crimes cometidos durante esse período. Preparem-se para uma jornada pela história dos caçadores de nazistas e a complexa jornada em busca da verdade. Vamos lá! Oi, desaparece aparentemente um grupo de ódio que governou toda uma nação? Alerta de Soeler, eles não desapareceram. Enquanto a Segunda Guerra Mundial fascinou historiadores e o público desde 1945, raramente se discute o que aconteceu com os perpetradores de um dos maiores males de todos os tempos. Hoje, no Nut History, exploramos a dura verdade sobre o destino dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas sob o Plano Geral de Desnazificação. A desnazificação era um plano implementado para libertar a sociedade alemã e austríaca do poder e influência nazistas. A vida para os nazistas detidos não era uniforme, dependendo da área em que viviam. Os campos de internamento soviéticos tinham as condições mais severas. Isso incentivou muitos a tentar se mudar para uma das zonas ocidentais sob o disfarce de sentimentos anticomunistas. Das áreas ocidentais, a Alemanha ocupada pelos franceses era a mais tolerante. Eles consideravam a Alemanha como um todo responsável pela guerra e tinham menos interesse em classificar entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos após a guerra, cerca de 400 mil alemães foram mantidos em campos de internamento enquanto aguardavam possíveis punições. Isso pode parecer muito inicialmente, mas considerando que até 45 milhões de alemães na época eram ou membros ou apoiadores do Partido Nazista, algo não bate certo. O problema com a desnazificação era da enorme magnitude. Simplesmente, havia muitos alemães envolvidos para se processar quem fez o quê. Imagine todo um país na fila do departamento de veículos motorizados, é o tipo de lentidão burocrática do qual estamos falando. Outro problema foi a reconstrução da economia da Alemanha. Segundo as regras de desnazificação, os infratores de posições superiores deveriam ser removidos e forçados a fazer trabalho manual. Porém, se todos os nazistas e simpatizantes nazistas fossem responsabilizados, literalmente não haveria trabalhadores qualificados suficientes para uma sociedade funcional. Na zona britânica, por exemplo, descobriu-se que 90% dos advogados eram nazistas. Como eles não poderiam ter uma sociedade funcional sem nenhuma lei ou ordem, a Grã-Bretanha decidiu que 50% dos funcionários do judiciário alemão poderiam ser nominalmente nazistas. Nazistas, mas não tão nazistas assim. A zona francesa enfrentou um problema semelhante com os professores. Depois de demitir 3/4 dos professores devido à influência nazista, tiveram que recontratá-los para ter um sistema educacional. Reconstruir uma nação ao mesmo tempo em que se tenta categorizar e penalizar um grande número de cidadãos culpados foi muito longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, na época um general do exército, estimou que o processo duraria 50 anos. Mas em 1946, as potências aliadas entregaram as rédeas da desnazificação para a Alemanha. Espera aí? Sim. A Alemanha estava agora no controle da aplicação de suas próprias punições. A América do Sul, um destino popular para os piores nazistas, abrigava na época diversos ditadores simpáticos que abriram suas portas proverbialmente. Estima-se que até 9.000 funcionários e colaboradores nazistas escaparam para a América do Sul após a guerra. Enquanto o Brasil e Chile tiveram sua parcela justa de exilados, a Argentina teve de longe o maior número. Juan Perón, presidente argentino, era ele próprio um grande apoiador do fascismo, especialmente no que diz respeito aos refugiados nazistas.
Ele proporcionou um ambiente favorável para muitos deles se estabelecerem no país sul-americano. Aqueles que fugiram para a América do Sul geralmente eram indivíduos de alto escalão no regime nazista, incluindo médicos, cientistas, oficiais de inteligência e outros funcionários-chave. Muitos desses fugitivos conseguiram ocultar suas identidades e integrar-se às comunidades locais, evitando por anos qualquer forma de punição por seus atos durante a guerra. Essa fuga para a América do Sul foi facilitada por várias rotas de fuga clandestinas, além da cooperação de alguns governos locais que mostraram disposição para acolher esses fugitivos. A perseguição aos nazistas após a guerra enfrentou inúmeros desafios devido à magnitude do envolvimento da população alemã com o regime, bem como a dificuldade em rastrear e identificar adequadamente os perpetradores. O legado desse período é complexo, pois revela as limitações das tentativas de punir todos os responsáveis por crimes durante o regime nazista. Muitos fugitivos nazistas conseguiram viver vidas pacíficas e prósperas na América do Sul, escapando de um julgamento justo por suas ações durante um dos períodos mais sombrios da história mundial. Juan Perón, de facto presidente argentino, estava empenhado em ajudar os nazistas fugitivos, especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também tentou fortalecer o poder de seu próprio país recrutando aqueles com conhecimentos específicos em áreas militares e técnicas. Perón e seus funcionários governamentais trabalharam para criar rotas de fuga para os nazistas, utilizando portos na Itália e na Espanha. Ele também auxiliou na falsificação de documentos para permitir a saída do país. A maioria dos nazistas navegou pelo Oceano Pacífico usando passaportes falsos da Cruz Vermelha carimbados com vistos de turistas argentinos. Uma vez na Argentina, muitos nazistas mudaram seus nomes por um tempo para se esconderem. Porém, alguns retomaram seus nomes reais, pois ficou claro que a Argentina não os entregaria à Alemanha, mesmo se suas identidades fossem descobertas. Naturalmente, a Argentina não foi o único país a acolher nazistas para benefício próprio. À medida que uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética começou, a coleta de cientistas e engenheiros habilidosos se tornou uma prioridade maior para os respectivos governos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, secretamente, os Estados Unidos iniciaram o programa Operation Paperclip para repatriar cientistas e engenheiros alemães para o continente, muitos dos quais eram nazistas, efetivamente utilizados como armas humanas. Perto do fim da guerra, a Alemanha reconheceu a necessidade dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Rosenberg compilou uma lista identificando nomes. Curiosamente, um técnico de laboratório polonês encontrou a lista rasgada no banheiro, que eventualmente encontrou seu caminho dos serviços de inteligência britânicos, MI6, para a inteligência americana. Além disso das atividades de Juan Perón e da Operação Paperclip, há um reconhecimento crescente de que muitos cientistas e especialistas nazistas foram cortejados por várias nações pelo conhecimento técnico e científico que possuíam, mesmo que fossem responsáveis por crimes durante o regime nazista. A Operação Paperclip foi um programa secreto dos Estados Unidos para recrutar cientistas alemães, incluindo ex-membros do Partido Nazista e outros associados ao regime, oferecendo-lhes imunidade e uma nova vida nos Estados Unidos em troca de seus conhecimentos e experiências. Esse projeto visava garantir que os especialistas alemães não caíssem nas mãos da União Soviética durante a Guerra Fria. Esses cientistas contribuíram significativamente para o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, envolvendo-se em projetos militares, aeroespaciais e de inteligência. Embora muitos desses indivíduos tivessem ligações com o regime nazista, sua experiência e habilidades foram consideradas valiosas o suficiente para serem admitidas nos Estados Unidos, muitas vezes sem que o público em geral soubesse sobre seus antecedentes controversos. Essa ação levanta debates éticos sobre a justificação de permitir que ex-nazistas desfrutassem de imunidade e oportunidades em outros países em troca de suas habilidades técnicas e científicas. O dilema entre a necessidade de conhecimento especializado e a responsabilização por crimes cometidos durante o regime nazista é uma questão ética que continua a ser discutida e avaliada em termos históricos e morais. Eles queriam que essas pessoas estivessem do seu lado, outra razão importante da Operação Paperclip para impedir os soviéticos de adquirirem conhecimento técnico. Embora chamado de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e forçados a ir para os Estados Unidos, onde foram mantidos por meses para interrogatório.
Para os mais culpados que não conseguiram escapar, os julgamentos de Nuremberg processaram os nazistas em 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Agressões. Esses julgamentos foram importantes para determinar o direito internacional, especialmente no que diz respeito à perseguição de crimes de guerra. O primeiro e mais conhecido julgamento acusou 24 homens, com resultados variando desde absolvições até 10 anos de prisão ou execução. 12 foram condenados à morte. Enquanto representaram justiça para alguns, os 12 condenados à morte parecem insignificantes comparados aos milhões que morreram no Holocausto e ao grande número de infratores nunca responsabilizados por seus atos. Alguns criticaram a legitimidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de exemplo de justiça do vencedor e inválidos judicialmente. Outras críticas apontaram para a hipocrisia das nações aliadas que perseguiram crimes contra a humanidade após suas próprias ações durante a guerra. Depois que as potências aliadas abandonaram seus esforços de desnazificação em apenas alguns meses, a Alemanha enfrentou o desafio, apesar de ainda estar ocupada por países aliados. Não surpreende que a Alemanha tenha adotado regras mais brandas para identificar e punir os nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 foi considerada como tendo sido lavado o cérebro e liberada da punição. Dos funcionários públicos removidos de seus cargos pelos Estados Unidos, 75% foram reinstalados. E para evitar problemas nos processos de interrogatório, 90% dos nazistas foram considerados infratores menores. Até 1948, a Guerra Fria tornou-se uma preocupação maior para os Estados Unidos, e quaisquer processos remanescentes foram acelerados, embora fossem questionáveis legalmente. Em 1951, o processo de desnazificação terminou e a atenção passou para o pagamento de indenizações às vítimas e suas famílias. Quase 800 mil pessoas foram absolvidas de qualquer punição devido à anistia concedida pelo governo alemão. A questão permanece: a Alemanha foi realmente desnazificada? Naquela época, 77% dos altos funcionários do Ministério da Justiça da Alemanha eram ex-nazis. Após a guerra, muitos dos mais notórios nazistas conseguiram escapar e viver na Alemanha. Enquanto alguns viveram suas vidas inteiras sem serem responsabilizados por crimes em massa, outros nomes proeminentes foram capturados por caçadores de nazistas, buscando justiça para os criminosos de guerra que viveram anonimamente. Adolf Eichmann, o arquiteto por trás da solução final de Hitler e do sistema de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica da Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Somente em 1960, agentes israelenses capturaram Eichmann, o drogaram e o transportaram para fora da Argentina disfarçado de funcionário de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um grave trauma na cabeça. Apesar de protestos após sua extradição da Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. No entanto, nem todos os caçadores de nazistas eram agentes governamentais. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que se tornou caçador de nazistas, localizou Franz Stango em São Paulo. Stango foi responsável pelo programa de eutanásia Action T4, que matou pessoas com deficiências físicas e mentais. Após sua descoberta por Wiesenthal, Stango foi entregue à Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Tão recentemente quanto em 2019, nos Estados Unidos, Jacques Palij, aos 95 anos, foi deportado do país. Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Palij havia servido como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como afirmara em 1949. É uma verdade infeliz que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. A caça aos nazistas, desde então, cessou, já que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial faleceu. Isso conclui este episódio da História Curiosa. Se você aprendeu algo novo, por favor, curta este vídeo e deixe-nos saber nos comentários qual período ou evento histórico você gostaria que cobríssemos da próxima vez. Agradecemos muito por nos acompanhar nesta jornada histórica através do nosso vídeo. Esperamos que tenham apreciado essa fascinante exploração pelas histórias que compartilhamos. Não deixem de compartilhar este conteúdo, deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar sobre o que acharam deste vídeo.
A interação de vocês é o que nos inspira a continuar investigando novos capítulos e histórias da humanidade. Até a próxima aventura nos caminhos da história. Até breve!